Foi culpa do cristianismo que o Império Romano caiu. Os cristãos derrubaram os antigos templos greco-romanos. Poucos anos após o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano, Roma foi saqueada, o que parece não ser coincidência. E o vigor marcial dos cristãos era muito menor do que o dos antigos romanos. Portanto, é evidente que o cristianismo teve grande responsabilidade na queda do Império Romano. Ou pelo menos é a imagem que se teria ao ler a famosa obra de Eduardo Gibbons, A Decadência e Queda do Império Romano, e muitos outros livros e obras que foram realmente inspirados por ele. E eles retomam a mesma ideia, ou seja, que foi em grande parte culpa do cristianismo que o Império Romano caiu. Uma noção que, a propósito, pode ser facilmente desmascarada, uma vez que imperadores como Majorian ou generais como Stilício e Belisário foram extremamente bem-sucedidos, eram todos cristãos e tinham um vigor marcial incrivelmente alto. E de fato, deve ter havido algo no cristianismo que o tornou tão bem-sucedido, que atraiu tantas pessoas, que fez com que tantas pessoas o adotassem. Então não pode ter sido tudo ruim. Quais foram então as vantagens, os prós do Império Romano se tornar um Império Cristão? Se você assistir a alguns dos meus vídeos, pode ter a impressão de que sou um oponente do cristianismo, porque costumo lamentar como os antigos templos e estátuas greco-romanos foram frequentemente danificados por cristãos fanáticos do início. E isso é realmente verdade. Às vezes, de fato, zelotes cristãos fanáticos do início destruíram artefatos inestimáveis da antiguidade, como o magnífico Serapião de Alexandria ou outros antigos templos e estátuas greco-romanos. No entanto, é claro, devemos ter em mente que esses eram os extremistas fanáticos, e certamente havia um número muito maior de cristãos moderados que certamente não desejavam derrubar templos antigos. Na verdade, o próprio imperador Majorian, um imperador cristão, promulgou leis para punir severamente qualquer pessoa que danificasse um antigo templo ou estátua greco-romana, uma lei que ele promulgou em 458 d.C. Então eu quero tentar, e não apenas falar sobre os pontos negativos do cristianismo no final do Império Romano. Dentre os pontos negativos estão a destruição de inestimáveis obras antigas, muitas estátuas e templos danificados irreparavelmente, e as leis draconianas que surgiram como resultado. Pena de morte para o culto público greco-romano. Ou a queima de antigos pergaminhos valiosos, com conhecimento inestimável, como aconteceu sob Justiniano em Istambul. Ou a polarização da sociedade em dois campos opostos, cristãos e pagãos. Ou a reutilização de antigos templos para material de construção a fim de construir igrejas muitas vezes menos esplêndidas. São coisas importantes para se falar, e sim, podem ofender algumas pessoas, mas temos que ter em mente que no início, o cristianismo era muito diferente do atual. O cristianismo de hoje é muito moderado e suave comparado às leis muitas vezes draconianas de alguns primeiros imperadores cristãos, que basicamente transformaram o Império Romano em uma teocracia opressiva em alguns momentos. No entanto, para obter uma visão completa, devemos absolutamente também falar sobre os aspectos positivos do cristianismo para o Império Romano, pois também havia muitos. Na verdade, nem sempre o que é bom ou ruim é considerado assim. Existem grandes coisas ruins e muitas nuances. Então, isso também era fato na adoção do cristianismo. Tinha prós e contras. E como falei demais sobre os contras até agora, admito, eu queria fazer este vídeo para apresentar os prós. Se você é um nerd de Roma como eu, provavelmente assistindo a este vídeo, pode se interessar pelos incríveis anéis e acessórios romanos que a loja SPQR está produzindo. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas. Eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Sim, esse é um material artesanal de qualidade. Não há presente melhor para você ou um conhecido que seja fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode obter um desconto de 10%. Uma grande vantagem do cristianismo foram os direitos ampliados para as mulheres. Eu já falei sobre isso no meu último vídeo aqui. Sob o cristianismo, as mulheres não apenas tinham maior influência e desempenhavam papel relevante nas primeiras comunidades, como também usufruíam de maior liberdade em relação à fé. E então, se você digitar o código de desconto maioriano, você pode obter um desconto de 10% para dar à luz.
Dar à luz era insanamente perigoso nos tempos romanos, e a mortalidade entre as mulheres era infelizmente sempre bastante alta, estimada em cerca de 2,5%. Imagine fazer algo onde você tem 2,5% de chance de morrer. Então, sob o cristianismo, as mulheres agora eram livres para escolher fazer votos de castidade religiosa e, assim, evitar o parto. O imperador Majoriano emitiu uma lei contra mulheres que, ao assumirem castidade religiosa, evitavam o parto. Os votos do imperador ao Império Romano ocorreram mais cedo devido ao declínio dos nascimentos de crianças romanas. Roma estava desesperada por mais nascimentos nos últimos anos do Império Romano Ocidental. De qualquer forma, podemos ver que aqui, o cristianismo deu às mulheres mais direitos em relação ao parto. Muito frequentemente também, uma prática horrível era realizada em que muitas prostitutas eram forçadas a abortar, e as práticas de aborto na Roma Antiga eram realmente horríveis, pois o Império Romano era forçado a dar à luz a uma mulher que não tinha um feto, não importa a idade, como um ser vivo. Portanto, os abortos também eram realizados em estágios bastante avançados da gravidez. Existem enormes pilhas de ossos de fetos fora de muitas cidades romanas, ainda a serem encontradas enterradas no chão, testemunhando essa brutalidade. No cristianismo, o aborto era visto como pecado mortal. Portanto, nem mesmo as prostitutas podiam ser forçadas a realizá-lo. Naturalmente, as mulheres adotaram o cristianismo com mais fervor que os homens por um longo período. O cristianismo beneficiava as mulheres, porém não eram só vantagens. E de fato, outro brilhante exemplo onde o cristianismo teve alguns efeitos positivos imediatos no Império Romano foi a abolição dos jogos gladiatórios. Essa prática muito brutal foi realizada em todo o Império Romano por centenas de anos. Claramente, a maioria dos gladiadores eram profissionais treinados, mas no Império Romano não havia aborto. Embora muitas vezes apenas uma pequena fração dos gladiadores realmente morresse nas arenas, ainda era uma prática muito cruel, que matava homens desnecessariamente para espetáculo. Homens que poderiam ter sido bastante úteis nos campos de batalha do Império, servindo nas legiões. Ironicamente, Stilitho realmente recrutou com sucesso muitos escravos, e especialmente gladiadores, para defender a Itália contra invasores germânicos no início dos anos 400 d.C. Podemos imaginar quantos milhares de gladiadores morreram desnecessariamente para o esporte ao longo dos séculos do Império Romano. O cristianismo proibiu todos os jogos de gladiadores e finalmente pôs fim a essa prática brutal. Em 403, os últimos jogos oficiais de gladiadores foram realizados em Roma quando o imperador Honório residia na cidade por alguns meses. Mas as leis tiveram que ser promulgadas repetidamente. E mesmo sob Valentiniano III, as leis para abolir os jogos de gladiadores foram reemitidas no final dos 440. Podemos, portanto, imaginar que, extraoficialmente, esses jogos continuaram ilegalmente por muitas mais décadas, bem no final do século V. No entanto, em algum momento eles realmente chegaram ao fim. E isso é de fato uma grande conquista positiva do cristianismo. Quando Belisário estava em Roma em 536 e 537 d.C., a prática de jogos gladiatórios não era realizada há muito tempo. Procópio de Cesareia testemunhou que a prática de jogos gladiatórios, que acompanhou Belisário, perdurou por muito tempo. No entanto, os jogos venatórios, onde os venatores, os caçadores de animais, lutavam contra feras selvagens, ainda continuavam e ainda eram testemunhados até o final dos anos 520 em Roma, no Coliseu. Contudo, esses eventos chegaram ao fim, principalmente por influência do cristianismo, uma vez que muitos líderes da igreja condenaram o brutal espetáculo dos jogos venatórios. Hábitos antigos são difíceis de eliminar, porém o cristianismo teve um papel vital no fim deste horrendo espetáculo. Istambul, por exemplo, nem sequer tinha mais uma arena de gladiadores, já que Constantino escolheu sabiamente não construir uma na nova capital. Mas o cristianismo também simplificou a antiga religião greco-romana em certo sentido, pois agora havia apenas um Deus, o que tornou a prática religiosa muito mais fácil e compreensível. Também tinha um código moral incorporado que, pelo menos em teoria, ensinava as pessoas a se comportarem de acordo com uma certa bússola moral. Claro, na prática, isso nem sempre foi bem sucedido, já que alguns dos tiranos mais violentos do final do Império Romano eram cristãos. Mas, em geral, ainda é positivo que agora havia pelo menos alguma forma de diretrizes morais que eram mais fáceis de entender para a população em geral do que a muitas vezes complicada religião greco-romana,
com seus deuses frequentemente brutais, que muitas vezes não pareciam aderir às diretrizes morais. Além disso, é graças ao cristianismo que a escravidão perdeu cada vez mais terreno à medida que o tempo passava. No início do Império Romano do Oriente, a escravidão ainda era praticada, enquanto no final do Império Romano do Oriente, isso era praticado cada vez menos. E é muito provável que o cristianismo também tenha desempenhado um papel aqui em acabar com essa prática abominável. Os escravos, que também tinham mais direitos sob o cristianismo, e matar escravos também era visto como um pecado mortal. Além disso, freiras e monges desempenharam um papel importante em realmente ajudar muitas pessoas, algo que ainda não existia como tal nos tempos da religião greco-romana. Podemos ver lindamente, por exemplo, como os monges salvaram muitas pessoas da morte certa nos últimos anos do Império Romano do Ocidente, nas províncias fronteiriças caóticas. Severino de Nórico, por exemplo, era um monge cristão que estava ativo de 450 a 470 nas províncias romanas ocidentais, de Récia e Nórico. E ele e seus monges negociaram com os invasores bárbaros, que haviam invadido essas terras durante aqueles tempos, para libertar reféns e encontrar acordos comuns. Inúmeros romanos foram salvos por causa de suas ações, e é por isso que ele ainda é considerado um monge cristão. Eugípio escreveu uma biografia sobre ele alguns anos depois, e esta é uma instância onde o cristianismo também mostrou seu melhor lado. Então, muitos hospitais e instituições de caridade eram administrados por monges e freiras, e especialmente durante a praga de Justiniano, essas pessoas altruístas cuidaram dos doentes da melhor maneira que puderam. Os hospitais continuaram a ser administrados em Istambul até o final da Idade Média sob a supervisão da Igreja Oriental, definitivamente algo bastante positivo. O que também é frequentemente esquecido é que os monges foram na verdade preservadores posteriores do conhecimento antigo. Enquanto às vezes os primeiros padres da Igreja cristã tinham sido bastante fanáticos e agressivos em alguns momentos, às vezes até incentivando ativamente as pessoas a queimarem pergaminhos greco-romanos, ou a destruírem estátuas dos antigos deuses, isso foi se voltando cada vez mais para a preservação. Com o início da Idade Média, e especialmente no Ocidente, após a queda do Império Romano do Ocidente, surgiram mosteiros onde os monges realmente tentavam ao máximo preservar o conhecimento antigo, e eles copiavam pergaminhos antigos de autores antigos como Platão ou Aristóteles. Então, em uma reviravolta irônica, o cristianismo se transformou de um movimento anti-iluminista para um movimento preservacionista. Mais tarde, os monges cistercienses se tornaram especialmente famosos como preservadores do conhecimento e guardiões da tecnologia antiga. Eles eram famosos por cultivar a tecnologia das rodas d'água, que haviam sido usadas em todo o Império Romano, às vezes até em grandes complexos industriais, como em Barbigal, e esses monges então cultivaram essa tecnologia e a aprimoraram. Eles também experimentaram muitas outras tecnologias e até mesmo lançaram as bases para o que mais tarde evoluiria para o método científico. Roger Bastão, um membro da Ordem Franciscana, por exemplo, se tornaria bastante famoso por seu conhecimento extraordinário e estabelecimento de princípios científicos, muitas vezes baseados nos antigos textos da antiguidade. E ele fez tudo isso nos anos 1200, um período que normalmente consideraríamos totalmente desprovido de qualquer ciência. Por fim, também podemos dizer que, em alguns casos, o cristianismo realmente aumentou o fervor religioso dos soldados comuns. Agora frequentemente compartilham o mesmo sistema de crenças. Enquanto o antigo Império Romano era uma mistura de muitos sistemas de crenças diferentes e deuses, essa crença comum em um único Deus, na verdade, às vezes até aumentava o zelo das legiões. Diz-se que o imperador Constantino alcançou algumas de suas vitórias mais famosas devido ao zelo religioso de seus soldados. Ou Stilicho e Majorian, ambos generais muito bem-sucedidos que conseguiram reunir as tropas em momentos de desespero. E Billy Sardio, um dos mais bem-sucedidos, se não o mais bem-sucedido, general romano de todos os tempos, ao par de Scipio Africanus, era um cristão devoto, e assim conseguiu reunir suas tropas, unidas sob o comum estandarte do sinal cristão, Chi-Rho. Assim, é notório que o cristianismo trouxe benefícios ao Império Romano, sendo simplista atribuir sua queda ao cristianismo. Isso certamente é uma estranha coincidência.
já que as grandes migrações começaram por razões muito diferentes, e certamente também teriam acontecido se o Império Romano tivesse permanecido fiel às suas antigas crenças religiosas. Portanto, devemos reconhecer que o cristianismo também fez muito bem para o povo do Império Romano. E as mulheres, os gladiadores, os escravos, os doentes e os necessitados, de fato precisavam no final do Império Romano, certamente acenariam em aprovação. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, apoie meu trabalho no Patreon ou como membro no YouTube, pois a continuidade do canal depende do seu suporte. Este canal não existiria sem nossos fantásticos membros do Patreon, e YouTube agradeço a todos que apoiam este canal de alguma maneira. Agradeço a vocês, amigos! E se você quiser aprender mais sobre o lado não tão agradável do início do cristianismo, pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Se deseja conhecer as reais causas da queda do Império Romano, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago Valete. Legendas da comunidade Amara.org